Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, integrada ali por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, anunciaram essa semana a conclusão das negociações de um acordo de livre comércio entre os dois blocos. Com isso, será criada então uma zona de livre comércio com quase 300 milhões de pessoas e um PIB aí combinado de mais de 4 trilhões e 300 bilhões de dólares. Bom, esse acordo que amplia as oportunidades de exportações para o agro brasileiro tem aí uma expectativa muito positiva. Por isso, eu converso agora ao vivo com o presidente da Abra Frutas, que é a Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados, Guilherme Coelho. Presidente, bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os telespectadores do AgroMais. É um prazer conversar com vocês. É uma satisfação nossa, presidente, mais uma vez recebê-lo por aqui. Queria saber do senhor qual é o significado estratégico de um acordo do Mercosul com a EFTA para o setor de frutas aqui do Brasil, especialmente em relação aí às tarifas, acesso a países como o que eu citei ali, né? Suíça, Islândia, Noruega, Liechtenstein, enfim. Quais são os fatores estratégicos aí positivos desse acordo? Olha, esses acordos de blocos, entre blocos ou entre países, é muito importante, porque hoje nós temos taxas que nós pagamos, e quando o acordo existe, geralmente existe um desgravamento ao longo do tempo até chegar ao livre comércio, a não ter mais nenhuma tarifa. Em relação a esse acordo, tá certo, do EFTA, que envolve, tá certo, a Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, só para a gente ter uma noção, esse bloco de países tem 300 milhões de pessoas. Para a gente ter uma noção, o bloco da Comunidade Comum Europeia, que são 27 países, tem 540 milhões de pessoas. E isso para a gente da fruticultura é muito bom, porque cada vez nós estamos podendo mandar, tá certo, as nossas frutas sem ter essas tarifas que muitas vezes a gente perde a competitividade. Outros países mandam diretamente para cada país desse ou para esse bloco e não tem tarifa nenhuma. Vocês já têm noção, já sabem exatamente quais frutas vão se beneficiar a curto prazo, imediatamente, aí, com eliminação ou redução de tarifas, e quais ainda terão uma transição, de repente, gradual para tarifa zero? Enfim, você já tem mais ou menos esse conhecimento em relação a quais frutas vão ser abarcadas? Uma das frutas que vai ser abarcada é a uva, tá certo? Também tem o melão e a manga. Isso, logicamente, é importante dizer que isso é um primeiro momento, tá? Isso ainda tem que ser, vamos imaginar, vai ter que ter, cada língua vai ter que ter a tradução de cada língua, e isso tem que passar nos congressos dos países. Por exemplo, no caso do Brasil, vai ter que passar no Congresso do Brasil. Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que outro grande acordo, a gente está numa expectativa que aconteça, que é o acordo Mercosul, Comunidade Comum Europeia. Esse acordo, do dia que iniciou até hoje, já tem mais de 20 anos. E ontem o presidente da República, Lula, assumiu a presidência do Mercosul. E nós estamos numa expectativa, porque esse acordo já rola há tanto tempo, que em dezembro possa ser finalizado de uma vez por todas esse acordo. Esse acordo hoje já está sendo traduzido em diversas línguas da Comunidade Comum Europeia. Esse acordo depois passa pela Câmara da Comunidade, pelo Parlamento da Comunidade Comum Europeia, para que nós possamos ter o livre comércio. No caso do acordo Mercosul-Comunidade Comum Europeia, é interessante dizer, por exemplo, a uva. Ela paga, a gente exporta a uva para a Comunidade Comum Europeia e nós pagamos de 8% a 14% do imposto chamado Import Duty. Quando você vai para o melão, a melancia, nós pagamos 10%. Quando você vai para o limão, são 12%. E com isso vai haver o desgravamento. Ao longo de 8 anos, essas tarifas vão diminuindo ano a ano e aí temos o livre comércio. Eu estou falando de fruta, mas tem muita coisa envolvida, etanol, carne e outros produtos. Então o mundo está pedindo isso. O mundo está querendo vender e comprar, precisando vender e comprar, sem tarifas, sem impostos. No caso do Brasil, só para citar um exemplo, no caso da uva, outros países que mandam para a Comunidade Europeia, como a África do Sul, como a Califórnia, os Estados Unidos, o Peru, não pagam nada de tarifa. Então
O Brasil sai perdendo com essa tarifa que é muito alta. Você falou aí, né, que a gente agora entra, entra de uma maneira um pouco mais competitiva com esses países, né? De fato, Chile, Peru, México, eles tinham uma tarifa reduziva ou acordos tarifários praticamente zerados com a União Europeia, com países europeus, na verdade, não necessariamente só com a União Europeia. Então, a gente entra, né, numa maneira mais competitiva agora, mas atender essa demanda, eu imagino que exige aí algumas adaptações. Existem ainda, você na sua avaliação, desafios logísticos, regulatórios, fitossanitários, que ainda precisam agora ser trabalhados, superados aí pelos produtores para que eles acessem a esse mercado, por exemplo, da EFTA? Com certeza. A parte logística, para mim, está dominada, não tem problema. O que a gente precisa ver é esse acordo fitossanitário, que é o mais importante possível. Tá? Nós temos que saber quem nos vai comprar, os supermercados, que eles pedem alguns certificados internacionais. Mas é bom dizer que, como o Brasil exporta para os Estados Unidos, tá entendendo? Para o Reino Unido, exporta para a Comunidade Europeia, nós praticamente já temos tudo isso. Isso agora é uma questão de passar pelo Parlamento Europeu, passar pelo Congresso, tá certo? Parlamento Europeu, não, nesse caso, por o parlamento desses países, passar pelo Congresso do Brasil, e aí sim nós vamos assinar e começar a ter esse livre comércio. No dia 1º de julho, há 2 ou 3 dias atrás, foi o Dia Mundial da Fruta. E nós temos muito o que comemorar. Há 10 anos atrás, nós exportávamos 650 milhões de dólares de frutas. No ano passado, nós chegamos a 1 bilhão e 300. Significa que em 10 anos nós dobramos as nossas exportações de frutas. O Brasil é o 3º maior produtor de frutas do mundo. A China é o primeiro, o segundo vem a Índia e o terceiro o Brasil. É importante salientar que 5 milhões de empregos diretos são praticados pela fruticultura dentro do agro como um todo. 16% da mão de obra 16% da mão de obra que é empregada no agro vem da fruticultura. E a boa notícia é que começamos o ano bem. No primeiro trimestre desse ano, nós já crescemos em volume, em tonelada, cerca de 24% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, começamos bem. Vamos, se Deus quiser, bater um novo recorde. Bom, a gente fala sobre essas conquistas aqui, o pessoal de casa fica imaginando que esses acordos comerciais, por exemplo, esse agora acordado aí com a EFTA, eles tragam reflexos positivos apenas para os agricultores empresariais, para a indústria, mas ele tem potencial também para trazer benefícios práticos para pequenos produtores, para os produtores, digamos assim, mais familiares, eles acabam sendo beneficiados de alguma maneira também? Todo mundo é beneficiado. Nós temos um agro só. O pequeno, o médio e o grande, todos nós lutamos por uma causa nobre, colocar comida na mesa das pessoas. Essa é a nossa luta. A questão do pequeno agricultor é eles, que é uma coisa deles, se unirem nas associações, se unirem nas cooperativas, que quando muitas pessoas se juntam, se tornam muito mais fortes do que qualquer que muitas vezes é sozinho. Nós temos exemplos aí no sul do país, no sudeste, de cooperativas fantásticas. Então, o que eu posso dizer é que todos nós podemos sim exportar. O pequeno, o médio, o grande. O pequeno tem uma qualidade excelente. Precisa ter a organização e precisa efetivamente, através de associações, chegar ao mercado mundial. Nós temos aqui, eu estou falando aqui de Petrolina, Pernambuco, no Vale do São Francisco. Nós temos cooperativas de uva aqui que exportam fantástica. Tem gente aqui com 400 hectares de pequenos, vai juntando, e é uma organização que faz chegar nossas frutas com uma excelente qualidade em todos os lugares do mundo. Bom, muito bem. Agora, então, só para a gente amarrar a nossa conversa aqui, presidente, esse acordo foi fechado aí, existe um calendário previsto? Você falou ali mais cedo que precisa passar agora por uma aprovação do Congresso Nacional, enfim, formalizar toda essa questão para esse acordo passar a vigorar, é isso? Com certeza. Agora é o seguinte, o próximo passo é ele ser traduzido nas línguas dos países envolvidos. Tá? Me desculpe, antes disso é ver a forma jurídica,
ver se efetivamente, juridicamente, está perfeito. Depois ele é traduzido nas línguas dos países envolvidos. Depois eles vão para os congressos dos países. E aí o acordo está fechado, está aprovado, assinado e começa a vigorar. Tá aí, presidente. Quero agradecer demais a gentileza de mais uma vez ter atendido a gente aqui no canal AgroMais, desejar um ótimo fim de semana e vamos voltar a conversar em breve aí numa nova oportunidade. Tá, muito obrigado pela oportunidade e vamos aí comer mais frutas, que é muito gostoso e muito bom e só faz bem à saúde. Com certeza.